Fala, gente, bom dia. Estamos aqui de novo para dar sequência no nosso estudo da parábola do rico e de Lázaro, né? E hoje a gente traz então a contribuição de Emmanuel nessa parábola. E para isso a gente busca o livro Tocando o Barco e o capítulo Ante a Parábola do Rico. Esse capítulo Emmanuel vai construir com base no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. Então esse é o versículo que inspira Emmanuel para a construção de Ante a Parábola do Rico. E Emmanuel aqui, ele vem nos esclarecer quanto à simbologia do homem rico. Porque Jesus nos apresenta nas parábolas não personalidades, não personagens, mas símbolos diversos que vão ilustrar os valores que ele apresenta para a humanidade, uma vez que a humanidade não tem instrumentalização intelectiva suficiente para conseguir abarcar esses valores que são morais, que não são do intelecto. E aí ele então oferece símbolos que vão construir minimamente no interior de cada um de nós, para ser mais específico, no coração, né, que é a obra divina, que é o reino de Deus, que está no coração dos homens, ou seja, o mundo dos nossos sentimentos, esses símbolos. E Emmanuel, então, nos apresenta alguns elementos que representam o símbolo do homem rico. E ele apresenta, assim, a riqueza do festim da saúde física, no menosprezo aos enfermos. Para a gente começar a entender que, sim, naquela figura do homem rico que convive desprezando o homem pobre, Lázaro, do lado de fora, existem inúmeras formas de riqueza e de pobreza, né? E essa é a primeira que Emmanuel nos oferece, quer dizer, o festim da saúde física no menosprezo aos enfermos. São necessidades, Emmanuel está dizendo, falando para cada um de nós, de forma assim muito útil. Na minha concepção, extremamente útil para o nosso despertar. E aí ele vem com outro exemplo, da fartura da mesa da inteligência que nega socorro aos ignorantes. Olha só como Emmanuel vai robustecendo esse símbolo do homem rico e de Lázaro também. Ele fala da hipertrofia do conforto fugindo aos filhos da angústia. A gente vai naturalmente, à medida que ele vai conectando aos símbolos da parábola esses elementos que são contemporâneos e que nós nos identificamos, a gente vai se conectando de forma mais profunda com o que Cristo nos apresenta. E finalmente ele nos apresenta dos supernutridos da fé perante a súplica da esperança. Supernutridos da fé. E Emmanuel fala ao espírita, né? Talvez por isso ele tenha empregado esse último exemplo. Emmanuel apresenta 4 exemplos, mas não limita as riquezas e pobrezas do mundo. É um convite à nossa reflexão, para que nós reflitamos, por exemplo, na parábola dos talentos, né? Quais talentos me foram dados? Em quais talentos, não é a moeda, aonde eu me sobressaio? E esses talentos estão sendo empregados para que se multipliquem ou eu estou enterrando? Porque agora a gente começa, nesse caldeirão efervescente que Emmanuel coloca no fogo, a gente começa já a borbulhar e a pensar e a refletir nessa questão. Não é só riqueza econômica, financeira. A riqueza, então, ela se esparrama pela nossa própria vida e nós poderemos identificar
em nós, por vezes, Lázaros, sim, porque também o somos, necessitados, e por vezes o rico. E aí ele vai falar assim, ó, todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade. Ele é direto. Cada um de nós. Todos é cada um de nós. Então tem Lázaro que vai estar sentado à minha porta. Tem Lázaro que vai estar sentado à sua porta. E também nós seremos, como ficou claro, Lázaros também. Para que nós reflitamos também em como nós, como Lázaro, nos comportamos, né? Ao receber favores. E Emmanuel dirá que esses Lázaros se enriqueceriam com mínimos gestos nossos. Esses Lázaros que todos temos, então, se enriqueceriam com mínimos gestos nossos. E aí ele estabelece 4 setores aonde nós podemos atuar com gestos, como a nos dizer, não se trata só de dinheiro, né? No setor da bondade, é o primeiro setor em que Emmanuel nos apresenta a possibilidade de, como ricos, oferecer. E bondade é um elemento que todos precisamos construir em nós. E que não custa nada. O que é sinônimo de bondade? É estima, afeto, carinho. Então, note como esse papel de homens ricos, ele é um papel muito mais simples e muito mais desafiador. Porque construir bondade, eu não dou bondade se eu não tenho. Construir bondade é desafiador, mas é o caminho. Na sequência, outro setor que podemos trabalhar, o setor do estímulo, do incentivo, empurrar para cima. E às vezes a gente arrasta para baixo, né? Então, é um aspecto que Emmanuel também nos apresenta. E outro, do entendimento, da compreensão, da capacidade de perceber. É mais fácil taxar o outro de ingrato, de egoísta. É porta larga, meus irmãos. Portas largas. Mas Emmanuel convida ao entendimento. Cristo convida ao entendimento, que é a proposta da parábola. Se o rico entende o que o pobre está vivendo, ele não vai deixar aquilo acontecer. E ele não entende porque ele não está vivendo ainda, mas no outro plano, lembra o que acontece? Ele vai entender. Mas isso não é regra. Emmanuel está nos oferecendo aqui a alternativa à história. E finalmente, Emmanuel nos apresenta como último setor para o enriquecimento desses Lázaros que se encontram já à nossa porta, o perdão. E com relação ao perdão, a gente recorre sempre à questão 886 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta o verdadeiro significado de caridade e os espíritos irão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No que acaba sendo compreendido como os 3 elementos que compõem a caridade, e não deixa de ser, mas para mim é muito mais o caminho para a caridade. É o caminho pelo qual eu trilharei para atingir a caridade, porque apresenta 3 momentos de maturidade de cada um de nós.
E o mnemônico BIP, para mim, eu gosto de vê-lo como PIB, porque de baixo para cima é mais fácil. Do conhecido para o desconhecido, eu penso que seja mais fácil aguçar a nossa capacidade de compreensão. E o P, que é o perdão das ofensas, esse aí todos nós compreendemos. Não quer dizer que praticamos, mas a gente já entende a ideia de perdoar aquele que nos ofende, porque nós somos ofendidos. Nós nos ofendemos. Nós nos deixamos ofender pelo comportamento do nosso semelhante. Então dá para entender amplamente. Não tem um espírito encarnado no planeta que não compreenda de forma plena a ideia de perdoar uma ofensa. Agora, a indulgência para a imperfeição dos outros. É bem possível que a gente já tenha compreendido, mas de forma parcial ainda. Porque é necessário entender o que é indulgência. Indulgência é um perdão rápido. Às vezes a gente consegue, às vezes não. O indulgente é aquele que tem disposição para desculpar, para perdoar. Então já é na natureza dele. E se você já consegue resolver essas peleias rapidinho, então já dá para começar a entender a indulgência. O indulgente, ele é também aquele que se mostra favorável, aquele que se mostra disposto a apreciar a atitude do outro. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, perante um atrito, e por conta disso, fica mais fácil você desculpar, porque você consegue perceber que você também, às vezes, está naquele lugar e precisa ser perdoado. Então, indulgência para as imperfeições dos outros é isso. E se a gente ainda tem aquele companheiro de jornada, familiar, chefe, companheiro da escola, professor, seja lá quem for, que a gente guarda ainda algum elemento da família, da raiva, do ódio, da amargura, já é mais difícil compreender a indulgência para com as imperfeições dos outros. É de todo mundo. E finalmente a benevolência para com todos. A última, porque está lá em cima. Porque penso eu que só o Cristo compreende esse elemento. Porque não é benevolência com a minha esposa, isso daí eu já sei. Benevolência com o meu filho, isso daí eu já sei. Benevolência com os amigos do nosso estudo, isso daí é moleza. Mas aqui é benevolência para com todos. E benevolência é você ser bom. E quando eu consigo produzir isso na minha vida, eu não vou precisar ser indulgente, muito menos perdoar, porque eu não vou sequer me ofender. É o Cristo. Eu não vou precisar daquele perdão a longo prazo, nem daquele perdão a curto prazo, porque a ofensa já não existe mais. Para que haja o perdão, para que haja indulgência, é necessário uma ofensa. E a benevolência para com todos já é uma... Para com todos, gente. Todos. Até quem eu não conheço. Até quem faz o mal para o meu irmão mais querido, ou mesmo para mim, de forma injusta. Benevolência também. Essa é desafiadora, essa é uma característica de um espírito de primeira ordem. Perceberam como é um caminhar? Então nós já estamos nele, a gente vai se identificando. Note que nós estamos nos três, a gente já consegue praticar minimamente cada um deles, mas não como se apresenta aqui, na integralidade, né? Então a gente está no caminho. E a partir daí, Emmanuel nos dá uma recomendação. Ele diz assim, ó, não te detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico
em que um pobre sovina encontrou ao fim da estrada apenas o azinhavre, a que se reduziu o perecível tesouro. Ele está falando, não é disso, não é de um sovina, não é um homem rico. Não pode ficar só nisso, é muito maior. A mensagem do Cristo é muito maior. Porque senão a gente fala, eu não sou rico, então não é para mim. Estou livre dessa parábola. Eu não estou vestindo vermelho, então não é para mim. Eu não estou na mesa farta, a minha mesinha é só um arrozinho, feijão, um ovo, então é para cada um de nós. Emmanuel está falando isso. É lembrando que o tesouro que se transforma em azinhavre é a oxidação do cobre, oxidação do latão, que tem aquela cor esverdeada. Emmanuel vai falar assim, ó, o próximo é degrau vivo para acesso à comunhão com Deus. Todo elemento que nos é oferecido, tanto na parábola do rico e de Lázaro, quanto nas recomendações de Emmanuel, sempre tem o outro. Emmanuel nos desperta para o próximo, para o outro. Sem ele, nada disso teria razão de nos ser apresentado. E aí Emmanuel vai falar como esse degrau vivo, né? Ele vai falar assim, ó, já fechando, abracemos os penitentes. E ele estabelece mais 4 formas de penitência. Para que a gente compreenda que o pobre não é só pobre também. Porque até aqui ele trabalhou muito a ideia do rico. E o rico não é um rico. Ele já falou que são muitos valores que nos são oferecidos e todos nós somos ricos. E agora ele vai trabalhar a ideia do pobre. Que é só mais um dos muitos símbolos que estão contidos na parábola do rico e de Lázaro. Então, a primeira penitência da necessidade, essa daí é a que a gente vê logo de cara, e a gente geralmente vincula a ideia de caridade à necessidade econômica, à necessidade da matéria, do mundo material. E ele está falando aqui, Emmanuel está reforçando, né? Abracemos os penitentes da necessidade. Mas ele vai falar também, abracemos os penitentes do desânimo. Começa a ficar mais difícil. Já os da necessidade, às vezes a gente tenta se escapar. E do desânimo, porque é o desinteresse. É aquele que se apresenta para mim e não está nem aí para aqueles elementos que eu estou oferecendo. É como se o Lázaro estivesse na porta, com as feridas, eu estou passando, oferecendo remédio para ele, ele não quer. Porque está desanimado. Eu estou oferecendo o alimento, ele não quer. Isso é abundante nas nossas vidas. E Emmanuel está falando para abraçar esse que não quer. Desafiador, gente. Desafiador. Porque muitas vezes a gente não vai nem querer ver esse desanimado. Pelo simples fato do condicionamento dele. Né? Abracemos os penitentes da expiação. Às vezes a gente olha de cima para baixo. Tá tudo bem com a gente. Tá espiando, olha aí. Ó. É uma luta. A expiação é um mérito ao mesmo tempo em que é uma grande luta. Por quê? Porque a opção é a porta larga, que está bem na cara, e a estreita ela é difícil. Qual a porta estreita de uma expiação? É enfrentá-la com resignação. Não é fácil. Nós que enfrentamos as nossas próprias sabemos. Não precisa reportar para o outro, porque nesse quesito todos nós, e isso é um elemento importante, cada um de nós, se não está vivendo, viverá. Finalmente, Emmanuel elenca, abracemos os penitentes do sofrimento. Mas é fácil, eu vou lá no hospital, não é dor. Emmanuel não usa a palavra dor. Dor e sofrimento são coisas distintas.
Dor, eu te belisco, tu tá sentindo dor, né? Vai sentir dor. Ah, mas eu vou sofrer com a dor? Sim, é bem possível. No entanto, daqui a um mês, se você lembrar do meu beliscão e lembrar de mim, você vai estar sofrendo. Não vai ter dor nenhuma vinculada nesse ato. A dor, ela é um impositivo da lei. O sofrimento, escolha nossa. E aí você vai encontrar aquele que se deleita no sofrimento, se deleita nos quadros do vitimismo, muitas vezes vivendo um quadro de opulência. E Emmanuel está falando para abraçar. Esse é desafiador. É desafiador. Abraçar o irmão da dor é muito mais fácil, porque a dor está ali. Agora, do sofrimento é desafiador, irmãos. E Emmanuel fala assim, oferecendo-lhes o próprio coração. Eu gosto muito quando Emmanuel usa essa forma de expressão, porque a palavra próprio significa um meu, mas também significa verdadeiro. E coração é o mundo do sentimento. Então Emmanuel nos recomenda oferecer o verdadeiro sentimento, é amor, tá? Qual é o verdadeiro sentimento no qual o Cristo se baseia para as nossas vidas? É o amor. E aqui na palavra próprio, quando ele usa, ele cobra de nós exatamente esse julgamento, para que a gente perceba se o nosso sentimento está em harmonia com o verdadeiro sentimento, que é o amor. Porque é esse que tem que ser oferecido. A gente pensava em apresentar... Emmanuel escreveu 4 ou 5 textos, nós pensamos em apresentar pelo menos 2 ou 3, mas a carga foi tão grande, são tantas informações para a gente processar, que nós resolvemos ficar por aqui. Quem sabe, se tivermos tempo, a gente ainda busca trabalhar mais um texto de Emmanuel, mas desejamos a todos aí uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja.